Fernando Vitor. Mas agora eu vou conversar, estou vendo ele bem aqui na minha frente, Rodolfo Kapler. Ele é pastor, teólogo, escritor, com atuação destacada no debate público sobre religião, política e jovens. Rodolfo, é um prazer estar aqui com você. Tudo bem com você? Está sem som. Estamos sem dia, som. Mário. Agora, muito bem. Tudo Rodolfo, bem? tudo bem, É uma, tudo. é uma alegria estar aqui com vocês, com toda a audiência que vocês têm. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu estou aqui encantado com sua biblioteca, rapaz. Tem coisa muito boa aí, viu? Inclusive de Hélio Gaspari, sobre a ditadura, Karl Marx. Muito bem. Rodolfo, conte um pouco aí do seu trabalho e das suas pesquisas e do mundo desses jovens, esse trabalho, esse universo em que você trabalha. Conte um pouco para a gente aí. Mário, eu resido na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Sou pastor batista, lidero uma igreja batista aqui na cidade, que é a Igreja Batista Alternativa. Durante alguns anos eu atuei participando ativamente no debate público como colaborador do site da revista Veja, em parceria com o jornalista Matheus Leitão. Escrevi diversos artigos de opinião, reportagens e fiz entrevistas com figuras importantes no debate público. 20 dessas entrevistas que foram realizadas no último período eleitoral presidencial em 2022, dos meses de junho a dezembro, se tornaram um livro, que é este livro que eu tenho em mãos aqui. Eu até vou mostrar aí para os internautas, né, para os ouvintes, que é O País dos Evangélicos, Política e Religião no Brasil Contemporâneo. É um livro que é uma espécie de radiografia daquele período, né? Eu entrevistei figuras como Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho, Marina Silva, Tabata Amaral, Pastor Silas Malafaia, o padre Júlio Lancelotti e muitas outras figuras, Marcelo Taz. Então, tive essa participação no debate público. Essas entrevistas eram entrevistas que tinha uma pergunta que era o fio condutor de todas elas, que era a seguinte pergunta: o que essas figuras públicas pensavam sobre a relação dos evangélicos com a política institucional. Então, esse é um dos trabalhos que eu realizei. Também sou autor de uma obra cujo título é Projeto de Poder, a participação dos evangélicos na política desde o fim da ditadura militar. Essa obra foi publicada, lançada no ano passado, 2024. E também sou autor de mais dois livros. Um livro que trabalha a ideia, né, a perspectiva da nova geração, que é o livro Geração Self. Eu fiz pesquisas com adolescentes que se encontram, né, na rede pública de educação no interior de São Paulo, estudantes de ensino médio. Entrevistei 300 estudantes e publiquei o livro, né, que é um pouco aí do que esses jovens pensam sobre vários temas importantes. E é isso, essa é a minha atuação, né? Também atuo como pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, e é isso. Rodolfo, o último censo mostrou que o crescimento dos evangélicos no país não foi o que se esperava. Em determinado momento se achou que esse crescimento seria exponencial, uma velocidade muito grande. O país ainda é de maioria católica, mas eu que já tenho 81 anos, eu vivi no Brasil, que era eminentemente católico, apostólico, romano. Não podia ter divórcio, o jogo no cassino acabou, os controles morais, a virgindade,
aborto, todas essas coisas eram banidas, né, do debate público. Né? Nem pensar disso chegar ao Congresso. O baiano Nelson Carneiro, que foi eleito inclusive pelo Rio de Janeiro, mas era baiano, ele lutou anos e anos e anos para que houvesse o divórcio no Brasil, porque a Igreja Católica dizia: se tiver divórcio, as famílias acabam. Tem divórcio, as famílias não acabaram. Agora, como é que você vê esse crescimento dos evangélicos e um certo recuo da Igreja Católica Romana? Terá sido por uma postura mais rígida a partir do Papa João Paulo II? O que é que você acha disso? De fato, os evangélicos não cresceram tanto quanto se esperava. A ideia era que os evangélicos crescessem pelo menos 6 pontos percentuais a mais do que ficou evidenciado pelo novo censo, né? O último censo aí do IBGE. Hoje são 26,9% da população. Em 2010, os evangélicos representavam 21,7%. E, por exemplo, projeções como a do Datafolha de 2020 colocavam os evangélicos como se fossem representantes de 31% da população. Então, de fato, não cresceu tanto quanto se esperava, mas é um número expressivo, né? São mais de 47 milhões de pessoas. Eu acredito que, de fato, os evangélicos continuam crescendo e crescendo muito, bastante. Hoje já representam aí esse percentual expressivo da população. E acredito que existam alguns fatores pelos quais os evangélicos crescem bastante no Brasil. Um dos fatores se relaciona com a dificuldade que a Igreja Católica ela tem de acessibilidade geográfica. Por exemplo, há lugares no Brasil, muitos lugares no Brasil, sobretudo nos rincões do Brasil, faltam igrejas católicas, faltam ministros católicos, os padres, né? Não é fácil, não é simples abrir uma igreja católica em qualquer lugar. Já os evangélicos, com uma assinatura em cartório, já se constitui uma igreja. As igrejas elas estão muito mais perto, mais próximas da população. Então, em qualquer lugar que você vá no Brasil, tem igrejas evangélicas, né? Pode ser uma portinha ali de bar, as pessoas já abrem ali, fazem uma igreja, ou às vezes ali na garagem da casa, né? Já se constitui uma igreja. Então, essa acessibilidade geográfica das igrejas evangélicas elas acabam fazendo a diferença nessa questão do crescimento. Também outros fatores, por exemplo, um dos fatores que eu acredito ser um dos mais importantes é que as igrejas evangélicas no Brasil, elas agem como estado de bem-estar social. Né? Tem um amigo muito querido que é o Juliano Speyer, que é sociólogo, fez um trabalho muito interessante com os evangélicos, que redundou no livro Povo de Deus, vale a pena a leitura para quem está nos acompanhando. Hoje ele é colunista da Folha de São Paulo. O Juliano trabalhou aí na Bahia, né, numa cidade da Bahia, com uma comunidade de evangélicos e desenvolveu a sua tese de doutorado. E ele costuma definir a ação dos evangélicos como uma ação de serviço de bem-estar social informal. Ou seja, onde o Estado não chega, as igrejas evangélicas chegam. E elas intermediam conflitos, as igrejas evangélicas, elas ajudam as pessoas a se alimentar, dando cestas básicas, ajudando os jovens que estão sem perspectiva, jovens que estão envolvidos com a criminalidade, que estão no mundo das drogas, a acharem um caminho. Então, as igrejas evangélicas elas atuam desta maneira, como um estado de bem-estar social informal, e por essa razão as igrejas conseguem atrair cada vez mais adeptos fiéis para suas fileiras. Essa é uma das grandes razões. E podemos pensar também que o discurso das igrejas evangélicas é um discurso conservador, e a população brasileira, como você bem disse, Mário, é uma população de tradição católica, uma população de tradição cristã, uma população que valoriza essas tradições, né, que estão relacionadas com o cristianismo, e por isso
os evangélicos conseguem atrair muito porque tem um discurso conservador, né? E acho que existem outros fatores também. As igrejas evangélicas, elas atuam com um discurso que, ao contrário do que muita gente pensa, ela gera uma maior igualdade de gênero. Muita gente pensa o contrário. Mas, por exemplo, uma mulher que tem um marido alcoólico, que a agride constantemente, essa mulher vai para a igreja, e aí depois ela leva o marido até a igreja, esse marido se converte à fé evangélica, ele para de beber, para de jogar, começa a economizar dinheiro e para de agredir a esposa. E essa mulher, ela começa a ter mais liberdade, né, como mulher. Ela também tem uma participação muito mais ativa dentro do contexto evangélico. Ela fala, ela prega, ela pode, enfim, ensinar outras pessoas. Então, existe uma igualdade maior de gênero dentro das igrejas evangélicas, uma culturação maior, porque apesar dos evangélicos no geral, né, a religião evangélica é uma religião de pretos e de pardos e de pobres periféricos pentecostais. A despeito disso, os evangélicos eles têm uma culturação maior quando são colocados em comparação com outras pessoas que não são evangélicas e que vivem nos mesmos contextos em que elas vivem. Ou seja, eles leem a Bíblia, existem materiais que são literários que são divulgados dentro dessas comunidades. Então, existem vários fatores que eu acredito, né, e muitos pesquisadores acreditam que contribuem para que os evangélicos cresçam como têm crescido. Nós estamos conversando com o pastor, teólogo, escritor Rodolfo Kapler. Rodolfo, a partir de que momento o crescimento e o aparecimento cada vez maior de igrejas evangélicas se transformou num poder político? Porque você tem uma bancada evangélica no Congresso. Antes eu nunca vi, nunca soube que tinha uma bancada católica, se bem que era outra forma, né, de exercer a Conferência Nacional dos Bispos, os cardeais, né, o próprio Papa, quando dizia alguma coisa, ele acabava exercendo um poder político forte. Mas agora nós temos, de uma forma mais organizada, e por isso você vê candidatos de direita a centro e esquerda buscando o apoio dos evangélicos. Em que momento esse segmento religioso no Brasil passou a ter importância num processo eleitoral, político-eleitoral? Mário, sempre os evangélicos tiveram importância, né, para os políticos que estão na chamada política institucional, mas tudo começa na década de 50. Na década de 50, no Brasil, né, os evangélicos começam, de certa maneira, a olhar para a política institucional como um espaço muito importante. Então, na década de 50, a Igreja, o Brasil para Cristo, ela indica dois deputados, um deputado estadual e um deputado federal. Aí, após esse período, nos anos 80, a Igreja, a Assembleia de Deus, ou as Igrejas da Assembleia de Deus, né, que são várias, elas começam a olhar para o espaço político e institucional como um espaço importante para suas, enfim, para os seus desejos, para os seus projetos. E a Igreja, a Assembleia de Deus começa com aquele discurso, irmão, votem irmão, e a ideia deles era emplacar um deputado em cada estado da federação. E aí nós temos a Constituinte, e a partir da Constituinte começa a se formar uma espécie de bancada de parlamentares evangélicos, que hoje é chamada de bancada evangélica, e eles começam a atuar ali com uma boa intenção, né? Pensando ali em direitos humanos, pensando na liberdade religiosa. Com essas intenções, eles começam a se articular, e aí nós, infelizmente, vemos esse grupo crescer, esse grupo se torna uma espécie de centrão, e em 2003 formada a Frente Parlamentar Evangélica,
né? Dentro da frente parlamentar evangélica constitui-se a bancada evangélica, ou seja, nem todos os parlamentares que fazem parte da frente parlamentar evangélica são evangélicos. Os últimos dados que eu tenho é que a frente parlamentar evangélica hoje possui 227 parlamentares afiliados, alguns são senadores, dentre os quais temos figuras como Kim Kataguiri, a Rosângela Moro, o Mário Frias, são figuras que não são declaradamente evangélicas, mas que participam, né, da Frente Parlamentar Evangélica. Hoje, a Frente Parlamentar Evangélica é a terceira maior frente no Congresso Nacional, então é poderosíssima, e a bancada evangélica, ou a Frente Parlamentar Evangélica, infelizmente, ela atua de forma muito mais combativa do que propositiva. É sempre tentando tolher o direito das minorias, sempre levantando ali projetos de lei, propondo projetos de lei, PECs, que não se relacionam com as necessidades da população em geral. Então, o que eles querem de fato, aquilo que eu defendo. Eu tenho um livro, inclusive, que eu escrevi, o que eles desejam é estabelecer um projeto de poder. Eles querem se perpetuar no poder porque eles têm as suas intenções ali, os seus projetos próprios. Então, infelizmente, é o que nós temos visto no Brasil nas últimas décadas, né? Os evangélicos, quando eu digo os evangélicos, leia-se as lideranças evangélicas ou políticos que se dizem evangélicos, instrumentalizando a fé evangélica para fins políticos. É engraçado isso, Rodolfo, porque eu me lembro, por exemplo, na eleição que Lula ganhou a primeira em 2002, um dos cabos eleitorais dele era Silas Malafaia, tem até um vídeo, ele lá, tá, Lula. Hoje eles todos estão mais ligados à direita, até à extrema direita. E você vê, por exemplo, o governador de São Paulo outro político de centro, de direita, quer entrar nessas marchas para Jesus, sempre com um objetivo, no meu modo de ver, não sei se você concorda, de obter o voto dos evangélicos, como se isso fosse um bloco dirigido por poucos líderes. Será que é assim mesmo, Rodolfo? Não, não acredito que seja assim, né? Os evangélicos, quando a gente pensa, né, nos evangélicos, é um segmento muito complexo, muito diverso, muito plural. Não é um bloco monolítico, é importante pensarmos dessa maneira, não é um bloco monolítico. Por exemplo, nós temos as igrejas históricas, que são as igrejas luteranas, que são fortes ali, assim, não tão fortes, mas têm uma presença no sul do país. Temos as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, as igrejas metodistas. Então, nós estamos falando dos históricos, né? Os protestantes históricos. Aí temos os pentecostais clássicos, a Assembleia de Deus, a Igreja Deus é Amor, a Igreja Quadrangular e outras igrejas também, como a Brasil para Cristo. E temos os neopentecostais, Igreja Universal, a Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, e outras comunidades que estão aparecendo, né? Que são as igrejas independentes, muitas delas são igrejas pentecostais, então é um universo muito amplo, esse universo evangélico. E essas figuras conhecidas, como o senhor mencionou, esses líderes evangélicos que são muito conhecidos, eles não têm uma liderança sobre essas comunidades como um todo. Eles lideram as suas próprias comunidades, as suas próprias igrejas. Então, eu acredito que eles têm muita influência, sim, em relação aos fiéis, ao voto dos fiéis, né, o chamado voto do cabresto, mas há uma liberdade muito grande que os evangélicos experimentam quando eles vão pensar em projetos políticos. Isso ficou evidenciado, por exemplo, muitos evangélicos votaram na esquerda no último período eleitoral, apesar de massivamente o segmento ter votado em Bolsonaro.
mas muitos outros votaram na esquerda ou não votaram em ninguém, anularam o voto. Então, há uma influência, mas essa influência não é totalizante. Mas você acha, por exemplo, Rodolfo, que a própria forma de estar na religião, ser protestante, ser uma das várias denominações, leva a pessoa automaticamente a estar mais próximo do conservadorismo, apesar de grande parte dessa população ser pobre, viver em condições precárias e tudo isso, ainda assim, grande parte é mais conservadora, você acha? Sim, com certeza. A maioria dos evangélicos no Brasil são conservadores. Isso não tem como a gente negar. Por isso que o discurso de políticos considerados conservadores, políticos de direita, acabam fazendo um certo sucesso entre os fiéis. Os evangélicos, por exemplo, são contra o aborto, isso é fato. Você vai encontrar, Mário, alguns evangélicos que são favoráveis ao aborto, mas na grande maioria são contrários. Os evangélicos não são favoráveis, por exemplo, a outros modelos de família. Quando eu digo os evangélicos, estou falando em linhas gerais. Para os evangélicos, o modelo de família é um homem, uma mulher e filhos. Então, qualquer político que utilizar esse discurso de falar assim, olha, a verdadeira família é a família é, que é forjada por pessoas heterossexuais, né? Essa é a verdadeira família. Essa pessoa vai ser ouvida pelo eleitorado evangélico. Qualquer político que levantar a bandeira contra o aborto será ouvido, né, pelo eleitorado evangélico. De fato, os evangélicos são conservadores, valorizam alguns aspectos morais, moralistas, digamos assim, como, por exemplo, não beber, não fumar, não jogar, não ir para determinados ambientes. Então, quando um político utiliza esses discursos, ele, no mínimo, é ouvido pelo eleitorado evangélico. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, é abraçado, né, pelo eleitorado evangélico. Então, esses políticos que não são verdadeiramente conservadores, por exemplo, você olha para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que tinha 3 casamentos, né? Um homem que tem 3 casamentos, ele não é tão conservador como se imagina, né? Dentro desse parâmetro evangélico e tal. Então, muitos deles não são conservadores, eles utilizam desse discurso, dessa narrativa conservadora para angariar votos. Agora, no seu entendimento, esse conservadorismo vem das bases da interpretação da religião ou é uma coisa da sociedade brasileira, mesmo os mais humildes? Tem até um livro recente muito bom, Pobre de Direita, não é? Que é o pobre que vê, não consegue identificar quem é que mantém ele na pobreza, não é? E embarca num político que chegue lá com esse discurso, é a família, Deus acima de tudo, essa coisa que a gente sabe que na prática não é tão assim. Você acha que é do fundamento religioso ou é uma coisa cultural brasileira? O que você acha disso? Eu acredito que é uma questão cultural brasileira que está relacionado com o catolicismo apostólico romano. Então, o Brasil é um país de maioria católica e de tradição católica, e o catolicismo, como o senhor mesmo mencionou, Mário, no início da nossa conversa, o catolicismo imprime um certo conservadorismo em relação a comportamentos e uma série de outras coisas. E também acredito que esse conservadorismo ele se adensou com o crescimento da religião evangélica no Brasil. É importante pensarmos que hoje nós temos, né, várias denominações evangélicas, muitos grupos, é um grupo muito heterogêneo.
E boa parte dos evangélicos, boa parte dos pentecostais, ou digamos, quase 100% dos pentecostais, eles foram influenciados, e muitos deles nem sabem disso, foram influenciados por uma tradição teológica. Por exemplo, os batistas, a denominação da qual eu faço parte, eles chegaram no Brasil, inclusive é uma discussão se chegaram primeiro, a primeira igreja batista foi em Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo, ou em Salvador, na Bahia, a essa discussão até hoje, né? Fato é que a primeira igreja batista em solo brasileiro, constituída por brasileiros, é em Salvador, e a primeira igreja batista em solo brasileiro, constituída por americanos, foi no interior de São Paulo. Enfim, os batistas que vieram da Guerra de Secessão, os batistas do Sul, eles eram puritanos, eles comungavam da tradição puritana. Vieram para o Brasil, os batistas influenciaram muito o movimento pentecostal no Brasil, e por essa razão a gente vê o movimento pentecostal um movimento muito puritano, né? Por exemplo, não pode bebida, a bebida alcoólica é vista com maus olhos, é demonizada, é, qualquer outro tipo de manifestação artística que não seja o da cristã é também demonizado, é visto com maus olhos. Isso tudo vem do puritanismo. Então, o movimento evangélico, o segmento evangélico no Brasil é muito influenciado pelo puritanismo dos separatistas ingleses, que foram ali a origem dos batistas, né? Então, eu acredito que tem essa questão religiosa como uma questão muito fundamental para que o Brasil, né, seja um país extremamente conservador. Eu estou conversando com Rodolfo Kaplan, ele é pastor, teólogo e escritor. Rodolfo, há uns 20 e tantos ou 30 anos atrás, uma das. Você ia contratar uma pessoa, por exemplo, para ser caseiro, ou empregado doméstico, ou enfim, o costureira, marceneiro. E quando se dizia assim, ele é evangélico, era coisa positiva, dizer, sujeito sério, não bebe, não fuma, vive para a família. Era uma coisa muito positiva no currículo, é engraçado. Isso hoje eu não percebo mais isso. Mas há uns 20 ou 30 anos atrás, isso era uma coisa que ajudava muito a qualificar o indivíduo. Você acha que mudou e hoje os evangélicos são mais liberais assim em costumes como esse de beber, fumar e outras coisas? Mário, eu acredito que o discurso ainda é um discurso conservador, é um discurso mais fechado nesse sentido, ainda nos púlpitos das igrejas evangélicas é pregado que essas coisas são condenáveis. Entretanto, né, na prática, os evangélicos são muito mais liberais, como você mencionou. E eu penso que existem algumas razões para que isso aconteça. Uma das razões é que, na década de 70, os evangélicos representavam um pouquinho mais do que 5% da população. Então, era um grupo minoritário, era um grupo mais, digamos, sério, mais engajado mesmo com o que era pregado, com a mensagem evangélica. Eles eram muito mais sinceros, levavam muito mais a sério, e o mundo era outro, né? O Brasil era outro, era uma outra conjuntura. Hoje, nós temos aí 26,9% da população brasileira. Nem todas essas pessoas que se dizem evangélicas de fato têm um compromisso assim com a religião evangélica, com os princípios evangélicos. Muitas dessas pessoas apenas frequentam os cultos, ou até às vezes nem frequentam os cultos, mas assistem pregadores famosos pela internet e se identificam como evangélicas, mas não têm de fato um compromisso com os princípios evangélicos. Então, essas pessoas elas terão muitos problemas aí, enfrentarão muitos problemas no campo ético-moral. E o mundo hoje é outro, né? Hoje as pessoas elas estão muito mais abertas a outras fontes de conhecimento. Então, não é aquilo que o pastor fala na igreja que será acatado pelos fiéis. Os fiéis vão ouvir outros pastores, outras vozes que pensam diferente, que têm um discurso mais maleável, mais aberto.
Então, eu acredito que hoje os evangélicos, na prática, eles têm um comportamento mais liberal por conta dessas razões que eu acabo de mencionar, né? Nem todos têm um compromisso forte com os princípios evangélicos, e também hoje o mundo mudou. Ninguém está dentro de uma redoma de vidro, né? Ninguém mais está dentro apenas da sua própria igreja. As pessoas têm um smartphone na mão e elas estão ali em contato com pessoas que pensam diferente, com diversos tipos de ideologias, de filosofias enfim, e até de discursos religiosos que não são os discursos evangélicos. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito de conversar com você e estou gostando muito da sua biblioteca aí. Estou vendo Primo Levi, isso é um homem, Hélio Gaspari, você tem Golda Meir, você tem Napoleão, você tem o fator Churchill, Marx, rapaz, Getúlio Vargas, a obra de Lira Neto, olhe, pelo arriar da mala, como se diz aqui na Bahia, se vê que você é um sujeito que tem um bom trabalho intelectual. Foi um prazer enorme, espero que a gente volte a conversar mais, viu, Rodolfo? Muito obrigado. Muito obrigado, mesmo, Mário. Eu agradeço o convite e fiquei muito feliz por poder participar do seu programa e agradeço também a audiência que nos acompanha aqui. Muito obrigado, estou à disposição sempre quando for necessário. Valeu, um grande abraço para você, parabéns, viu? Vamos para o intervalo comercial, gostei muito da conversa com ele. Daqui a pouco nós deve dar a opinião dela. Voe para Madrid para mais de 40 destinos europeus nos aviões mais modernos e sustentáveis com a Air Europa, com 4 frequências semanais de Salvador a Madrid, às segundas, terças, sextas e sábados. Aproveite nosso destino saindo de Madrid para Istambul. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Acesse aireuropa.com ou consulte seu agente de viagens. Vamos ver como está sua visão. Consegue ler lá? Sim, super bem, doutora. Então, fala pra mim. Fácil. Óticas A Fábrica. Perfeito. Para enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório Digital